Graça e paz. Hoje nós vamos concluir a nossa meditação no Salmo de número 7, em nossa jornada pelos Salmos, como prometemos ontem. Hoje nós vamos prosseguir a partir do versículo de número 13. Apenas uma revisão breve para a gente não esquecer o que já vimos. O Salmo é de autoria do rei Davi. A ocasião única foi de uma calúnia que ele sofreu e foi proferida por um certo homem chamado Cuxi, um homem da mesma tribo da qual Saul, adversário de Davi, pertencia. Saul, lembrem-se, foi o primeiro rei de Israel. O salmo é um shigaion, na palavra hebraica, e provavelmente se refere a um poema muito intenso. Esse mesmo termo hebraico ocorre no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo de número 1. O grande tema do Salmo 7 é em seu zelo pela vindicação da justiça de Deus sobre os seus inimigos, o rei Davi profere sua oração de forma intensa e fervorosa. Eu vou ler novamente, então, o Salmo 7 para a gente. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cuxi Benjamita. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezine no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele já preparou instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Senhor, dá-nos a graça de, mais uma vez, compreendermos a mensagem do Salmo 7, aplicando-a ao nosso coração. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Vimos então que este maravilhoso salmo nos mostra que Deus nos livrará das mentiras dos nossos inimigos, bem como de outros perigos. E embora existam muitos perigos que nós encontramos na história do rei Davi, às vezes esse perigo ele vem de uma única pessoa. Nesse caso, o Salmo 7 nos lembra de um homem chamado Cuxi. Ele queria, segundo o versículo 2, destroçar Davi como se fosse um leão devorador. Mas Davi então tem a vantagem de ter uma consciência limpa e ele vai se refugiar em Deus. E quando Davi se volta para Deus, ele então pode dizer com total segurança que é inocente. E a maneira como ele faz isso é dizendo: Senhor, se tudo isso que estão dizendo de mim é verdade, e cai uma maldição sobre a minha cabeça. Então, ele não somente apela a Deus com base em sua inocência da acusação de iniquidade, que não estava em suas mãos, e também que ele não era culpado de traição, mas que ele já havia, inclusive, sido misericordioso com o seu caluniador, com Cuxi. Então, este é o clamor que Davi dirige a Deus. Ele pede ao Senhor que ele se levante e, com base em sua graça e misericórdia, ele ora juntamente com todo o povo, a congregação, por sua libertação, e a sua confiança na resposta divina é que o Senhor sabia que o seu servo era justo e íntegro. Ele lutava por uma vida santa, ele buscava viver em integridade diante do Senhor. E lembrem-se, isto é comparativo, não absoluto. Ele ora para que a maldade seja destruída e ora àquele que sonda as mentes e os corações. Ele reconhecia
e nós sabemos disso pelo salmo anterior, que era um pecador. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que a graça divina o sustentava. E ele tinha, de fato, diante de Deus, naquela situação, sido inocente. Então, ele apela a Deus como a sua defesa e ele roga ao Senhor, porque é o único que salva aos retos de coração. Como Deus responde? Esta oração não é oferecida a quem não está disposto a agir. Deus julga os justos e está constantemente irado com os ímpios, segundo o verso 11, e se o ímpio caluniador não se arrepender, Deus então vai tratar com ele. E como Davi então descreve esse tratamento? Deus se levantará como um guerreiro, com um arco pronto, com uma espada afiada, e ele destruirá o seu inimigo. A partir do verso 13, então, nós vamos prosseguir hoje. Deus, ele mesmo constrói a máquina de execução e ordena que suas flechas elas voem contra os seus perseguidores. E a questão é, se Deus é o guerreiro que está com o seu arco pronto, ele é o atirador perfeito que não falha e ele está mirando no coração de seu inimigo, quem poderá resistir? Que esperança haverá para aquele que se levanta contra Deus? O verso 14, então, nos diz que o ímpio, ele dorme sempre com algo mal em seu coração. Ele sempre se deita com algo perverso em sua cama. E a linguagem que o salmista usa, então, que por essa razão ele mesmo concebe o mal. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, diz o versículo 14. É a ideia de que ele se deitou com o pecado e concebeu dele a iniquidade. Ele está com dores de iniquidade. Ele concebeu a malícia. E veja, ele vai, no final, dar a luz ao seu pecado, aqui definido pelo salmista como a mentira. Então, ele está em trabalho de parto por dar à luz à iniquidade. E, observem, com isso ele cava uma cova e ela é como se fosse uma armadilha para pegar o servo de Deus, mas no fim das contas ele mesmo cairá na armadilha que fez. Abre e aprofunda uma cova, verso 15, e cai nesse mesmo poço que faz. O verso 16 diz: a sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. A ideia é, suas próprias maquinações perversas cairão sobre a sua própria cabeça, porque de Deus não se zomba. O homem sempre vai colher aquilo que ele plantar. A única resposta apropriada a Deus, portanto, no fim de tudo, por sua grande bondade e misericórdia, é louvor e ações de graças. E é o que o salmista faz. No final do Salmo 7, verso 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Veja que grande bênção nós temos aqui. Isso nos leva a considerar, irmãos, o pecado da tentativa de neutralidade. Notem que o salmista está confiante, e por isso ele compôs este salmo, de que a mentira contra ele era falsa. Porque ele era verdadeiramente inocente, e a sua acusação contra Cuxi não foi um tipo de calúnia, um tipo de mentira, assim como ele levantou contra o rei. A batalha espiritual, portanto, não é como um jogo de futebol em igualdade de condições, com as mesmas regras aplicáveis a ambos os lados. Considerem, por exemplo, Jeremias e Ananias. Quando ocorreu a famosa Batalha dos Profetas, em Jeremias 28, quem estava certo? Jeremias disse que estava certo, Ananias disse que ele estava certo. E quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículo 10, nós lemos: então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor,
Canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Houve uma disputa entre os profetas. Quem estava com a verdade? Jeremias ou Ananias? Jeremias profetiza da parte de Deus, Ananias profetiza mentiras. Deus então vem com uma nova palavra ao seu profeta e ele desmascara a mentira do falso profeta Ananias. No fim, Jeremias 28, versículo 16, assim lemos: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Verso 17: morreu, pois, o profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias disse que estava certo, Ananias disse que ele estava certo, e a verdade de Deus prevaleceu. De Deus não se zomba. É uma importante lição que nós aprendemos no Salmo de hoje, e, portanto, a neutralidade não pode ser considerada quando formos caluniados e mentiras forem levantadas contra nós. Considere ainda também a relação entre misericórdia e justiça. Deus lançou Faraó e os seus exércitos no Mar Vermelho. Por que razão? Porque sua misericórdia dura para sempre, é o que diz o Salmo 136. Ele feriu grandes reis. Por que razão? Porque a sua misericórdia dura para sempre, diz ainda o Salmo 136. Ele matou o rei de Bazã, Og. Por que razão? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E depois ainda nós vemos os conflitos entre Jesus e os fariseus. Jesus os chamou de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos e sujos, impuros. E Jesus falou a verdade sóbria, lá em Mateus 23. Quando eles disseram que o Senhor expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, eles foram culpados de blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi injusto que ele tenha sido capaz de confrontá-los, chamando-os de sepulcros caiados, quando estes estavam agindo perversamente contra o Senhor? De forma nenhuma. Existe então, irmãos, este conceito chamado a verdade, com o qual os modernos têm muitos problemas. É aquela tentação de sermos politicamente corretos e nós precisamos pedir sabedoria a Deus pela defesa da verdade. Cuidado então, eu quero concluir lembrando a você com a pseudo-humildade, falsa humildade. A arrogância do homem, por vezes, busca fingir que a falta de confiança naquilo que Deus revelou significa humildade e que a confiança naquilo que ele revelou, portanto, a verdade, seja orgulho. Esta é uma inversão diabólica. Devemos ser zelosos pelo verdadeiro, pelo bom e pelo amável, e o retorno em nossa era relativista é sempre sermos zelosos pelas coisas tal como as entendemos. E fulano de tal ali discorda, estudiosos respeitados também divergem, e quem somos nós para dizer que esta é a verdade de Deus? Esta sempre será a nossa tentação, mas eu quero lembrar a vocês, continuem firmes na verdade e ensinem o mesmo para os seus filhos. Tomem cuidado para não revelar nada às calúnias de Cuxi. Não brinque por causa de inseguranças pessoais com a palavra de Deus, pois esta dura para todos sempre. Esta é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que víssemos a glória do unigênito do Pai. Eu vou ensinar agora para vocês o canto do Salmo 7. Eu vou usar a versão 7b, que é uma versão harmônica. Você vai encontrar duas versões no site salterio.com.br, da Comissão Brasileira de Salmodia. Eu vou usar a versão 7b. Como são 17 versículos, eu vou cantar apenas as 3 primeiras estrofes, até o versículo 6. Em ti me refugio, ó Deus, Senhor, vem me salvar. De quantos me perseguem, vem livrar a mim, Senhor. Para que ninguém como leão me venha arrebatar
despedaçando-me sem ter ninguém para me livrar. Senhor meu Deus, se fiz o que me culpam de fazer, se há nas minhas mãos iniquidade, ó meu Deus, se com o mal paguei a quem comigo estava em paz, eu que poupei quem me oprimia sem qualquer razão, persiga o inimigo até minha alma alcançar, que pise ao chão minha vida e arraste a minha glória ao pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira e vem me mostrar a tua grandeza contra a fúria de adversários meus. Amém. Na sequência, você pode continuar cantando as outras estrofes até o versículo 17. E assim, nós estudamos o Salmo 7, aprendemos um pouco mais sobre ele e também aprendemos a cantá-lo. Que Deus o abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.